Como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia? Bom, despolarizar-se dos interesses duais, né? Vamos pegar o nosso contexto aí, política, esquerda e direita. Quanto mais você se afundar numa das trincheiras ideológicas, mais você vai se apegar, mais você vai amar essa trincheira. E aí, se o outro fala alguma coisa contra essa trincheira, vai soar como um ataque, né? Para usar uma palavra da moda, né? Um ataque. Tá? E você vai ficar sempre ao sabor do ritmo entre os dois polos. Então, despolarize do interesse dual. Exercite a consciência aplicando as leis universais de forma disciplinar. Ao longo do tempo, então, esses princípios serão incorporados como um conhecimento próprio nosso, de primeira mão. E, fazendo isso, as nossas respostas ao mundo, as nossas respostas à vida, ao universo, serão naturais, tá? Nós passaremos, então, a agir no mundo guiado pelas leis. Um momento. Colocar a fonte da bateria. Você teve um aviso aqui de bateria fraca. Certo? Então, as nossas respostas ao mundo, elas serão guiadas por essas leis universais. É melhor servir aos princípios superiores do que sofrer as consequências da atuação dele, tá? Ou seja, ser dominado pelos planos inferiores. Entender que tudo vibra e que tudo possui dois polos, que tudo na criação, tudo na manifestação, tá? Está em movimento, não está parado. Entender que sempre haverá uma compensação entre os polos das coisas, entre os polos desse movimento, da vibração, tá? Vai nos permitir escapar do movimento pendular que nos arrasta de um estado mental ao outro. Tá? No momento você está super orgulhoso da sua trincheira ideológica e política, e no outro você está se portando como um animal para defender o seu toquinho, o seu cantinho. Sendo que os dois polos, eles são necessários. Porque se não existir, então a ideologia, a política deixa de existir. Ela tem que ser polarizada, ela tem que possuir os dois polos, porque nós somos duais, e tudo em nós é também dual. Compreender que as coisas são sempre de duas ordens nos dará conforto em nossos movimentos na vida. Tá? Uma ordem das coisas é externa, sobre a qual nós não temos controle. As coisas externas não dependem do nosso controle, da nossa vontade. Elas vão acontecer, quer queiramos, quer não. Tá? Então, se a gente entender isso, tudo aquilo que for externo não vai nos impactar, não vai nos tirar a paz, não vai nos tirar a calma, não vai nos roubar de nós mesmos, não vai nos tirar a felicidade. Tá? A outra ordem é a interna, aquilo que nós podemos controlar. Tudo que é interno a nós, nós podemos controlar. Tá? Não está no meu controle ver como as pessoas não está no meu controle a forma como as pessoas me percebem, como as pessoas me veem, como as pessoas me tratam. Mas está no meu controle a forma como eu reajo a tudo isso, como eu reajo à forma como elas vão me ver, me perceber, me tratar. Elas podem me tratar como animais, mas isso eu não posso controlar, mas eu posso controlar a minha forma de reagir a isso. Não é porque eu estou passando na frente de uma casa, do lado de dentro da cerca, um cachorro ladra para mim, rosna para mim, late para mim, que eu vou latir de volta. Eu sou um ser humano.
ele está agindo segundo a natureza dele. Eu devo agir segundo a minha natureza. A natureza dele é canina, a minha é humana. Então, se alguém me trata como se fosse um animal, eu não vou reagir e tratá-lo como um animal. Não devo baixar a minha consciência a dele. Eu devo manter a minha consciência humana, a minha natureza humana imperando, dominando. Não ceder à corrupção do medo e do desejo, isso é muito importante, tá? Corrupção do medo de não existir e o desejo de possuir acabam, então, sempre nos prendendo numa teia de pensamentos e ações que vão nos conduzir sempre ao entendimento de que para atingir um determinado fim, qualquer meio é justificável. Né? Devemos, então, sempre ter muito cuidado com isso, porque antes de tomarmos qualquer decisão, a gente precisa refletir se o meio que a gente está utilizando para atingir uma determinada meta, um determinado objetivo, um determinado fim, é o caminho do meio, é o reto caminho, é o caminho do equilíbrio. Ou seja, a gente não deve nunca, nas nossas reações, nos nossos movimentos pela vida, pecar pelo excesso, nem transgredir pela ausência, pela falta. O fim necessita sempre beneficiar a si e a outrem. Jamais beneficiar a si em detrimento dos outros. Tá? É tão bom quando a gente defronta alguém que nos diz: olha, eu consegui isso graças a você. Tá? Triste, muito triste, quando as pessoas dizem: eu consegui apesar de você. O que você agregou à vida, o que você agregou ao universo, se as pessoas dizem apesar de você? Como você vai se sentir se você sair dessa vida dessa forma? Se posicionar acima das críticas e dos elogios. Buscar sempre receber os elogios com humildade, tá? Evitar se envaidecer com os elogios. Ou, tá? Fazer, realizar, esperando elogios como recompensas, agradecimentos, gratitudes como recompensas. Tá? O fazer deve sempre ser guiado, tá, pessoal, pelo dever e nunca pela recompensa. Aqueles que vão agir no mundo esperando, tá, recompensa, elogio, gratitudes, vão ficar sempre refém das circunstâncias. Quando eles fizerem algo, dizer bom dia, a pessoa não responder, ele vai, nossa, que grossa, nem respondeu o meu bom dia. Mas se você está fazendo, esperando uma resposta, esperando um agradecimento, você não está fazendo porque você está tendo um bom dia e deseja um bom dia. Né? Porque se você estivesse fazendo, você não julgaria aquele que não te respondeu. A gente deve sempre receber as críticas com humildade e principalmente com ânimo de aprendiz. Tá? O outro funciona para nós como um espelho, reflete aspectos nossos, do nosso interior, que nós não admitimos. Sabemos que está ali, mas a gente não admite. É a sujeirinha debaixo do tapete. Tá? Sempre. Mas a gente consegue ver isso no outro de uma forma muito, pois ele espelha isso para a gente. Tá? Nesse sentido, a gente precisa sempre ser muito humilde e estar sempre disposto a aprender com o outro que nos defronta.